Muito boa noite, pessoal. Então vamos aqui automatizar nosso segundo processo. Se trata de uma centrífuga. Pelo desenho ali, nós temos uma válvula de entrada, uma válvula de saída e um motor. E os dois sensores e duas botoeiras. Então elabore o diagrama de contato para realizar a sequência a seguir. As botoeiras B1 e B0 iniciam e param o processo, respectivamente. Quando o B1 é pressionado, a solenoide A energiza e o tanque começa a encher. Quando o sensor LH, o HL lá no nível superior é acionado, aí é desabilitado e o injetador parte automaticamente, mantendo-se ligado por 3 minutos. Aqui eu vou usar 3 segundos, para a gente não ficar perdendo tempo aqui com a simulação, o importante é a lógica. Depois, quando o agitador para, B é acionado para esvaziar o tanque. Quando o tanque está vazio, o sensor inferior é desativado e o processo reinicia automaticamente. Caso o B0 seja pressionado, o processo para quando o tanque estiver vazio. Então, pessoal, quando apertar o B0, o processo não vai poder parar instantaneamente, não. Ele vai ter que esperar terminar toda a sequência para parar o processo. Então, não é tão simples assim. Simplesmente apertar o botão e para. E os sensores de nível, são normalmente abertos. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Ao contrário das outras aulas, pessoal, eu já coloquei aqui os dois barramentos, já está energizado, para a gente ganhar tempo. Então, vocês podem ver aqui pelo diagrama, vamos dizer assim, as linhas de circuito, o sistema não é tão simples. Apesar de que é apenas uma centrífuga, a gente vê que a automação não é uma coisa tão simples assim. Então, em primeiro lugar, agora eu vou considerar a questão dos protetores. Então, basicamente a gente precisa, como proteção, a gente coloca aqui um fusível, vou chamar de F1. Vou botar maiúsculo, melhor. Beleza. E outro sistema de proteção muito importante é contra sobreaquecimento, Um dos grandes problemas, então, aqui é o contato auxiliar térmico. Então a gente vai usar o normalmente fechado, porque caso o sistema sobreaqueça, a chave abre aí, protegendo o circuito. Então vou chamar de R1. Beleza, então agora vamos lá, ó. Então ele fala que uma vez pressionado o botão B1, o solenoide A é acionado. Então vamos aqui pegar um botão normalmente aberto. Vou nomear, B1. Beleza. Aqui, ó, a princípio eu colocaria o que? Um solenoide representando o acionamento da válvula A. Mas primeiro eu vou colocar aqui, ó, uma bobina K1, vou chamar de K1, vai ser uma bobina auxiliar. Ao longo do desenvolvimento a gente vai entender aqui. Cada um faz um jeito, tá, pessoal? Aqui é só um guia. Então tá aí, B1, K1, Tá. Aí o que acontece? Vou pegar uma chave aqui normalmente aberta, um contator auxiliar, uma chave não, um contator auxiliar. Um normalmente aberto, um normalmente fechado. Então, mais uma vez, aos poucos a gente vai entendendo isso aqui. Então, aqui eu chamei de K7. E aqui vai ser meu K8. No final das contas, a gente vai entender todo esse meu raciocínio. Beleza. Aí é o seguinte. Então, na verdade, aí eu vou pegar aqui a bobina. Mais uma bobina. Então, essa bobina aqui vai representar vai ser a bobina que vai acionar a válvula A, enchendo o tanque. Então, aqui eu vou nomeá-la de A. Então, as bobinas K1, K2, K3 são todas bobinas auxiliares, certo? Elas não representam nenhuma máquina ligada, vamos dizer assim, nenhum equipamento ligado. Vou colocar aqui, ó, uma chave normalmente fechada. Então, como eu disse anteriormente,
ao longo do desenvolvimento a gente vai entendendo aí por que eu coloquei, né, tô botando essas chaves aqui nomeando assim. Porque na verdade, pessoal, eu tô fazendo aqui, vou gastar no máximo uns 30 minutos eu acho, mas ontem eu, né, refiz ele, porque eu vi que tinha algumas coisas erradas e eu gastei pelo menos umas 4 horas, tá, para refazer ele. Então, né, o negócio não é tão simples assim não, né? Tem que pensar. Aqui, né, a ideia minha é só um guia mesmo, para incluindo, e tomar cuidado, ó. Vocês vão pensar, por que você não chamou aqui de K7, né? Qual é o circuito de selo? Não, porque eu só quero que K1 só liga e desliga. Então, como eu disse, né, aos poucos a gente vai entendendo aqui no desenvolvimento. Então, aqui que na verdade vai ser meu selo, ó. Então, eu usei a bobina auxiliar ali K1, ó, só para posicionar o A aqui, ó. Então, aqui que de fato vem o selo, ó, né? Então, aqui de fato eu vou chamar de A. Porque K1 ali não vai permanecer ligado, tá? Vai ser só um pulso elétrico. Então tá aqui, ok. Beleza, então vamos só testar aqui, né? Vamos, como eu disse, a gente sempre é importante isso aí, fazer montando e testando. Então vamos simular aqui, ó. Então uma vez apertado B1, você vê que K1 só gerou um pulso, aí essa chave aqui abriu e fechou, aí uma vez que acionou, aí fechou aqui, ó. Então esse processo aí está representando o quê? Que está enchendo, o nosso tanque está enchendo. A válvula está aberta e está enchendo, beleza. Essa parte aí já foi. Aí é o seguinte, aí uma vez que encheu, quando é que o solenoide, o que vai fazer o solenoide A parar, né, a válvula fechar, para começar o motor funcionar? A gente vai usar o sensor, ó. Então aqui é mais um novo elemento aqui, né, nas nossas aulas. Então, sensor, tem vários tipos de sensor, tá, pessoal? Indutivo, capacitivo. No caso aqui, ó, o indutivo, ou seja, a água, como ela tem certo magnetismo, ela tem, né, aí poderia ser o indutivo. O capacitivo, né, uma vez que a água pressiona o sensor, né, o capacitor ali altera a distância entre as placas, né, gerando um sinal. Mas enfim, então aqui eu vou chamar de LH, né, que é o nosso sensor de nível superior. Beleza. Aí, pessoal, só como para a gente poder simular aqui, porque não tem como eu ficar segurando aqui o LH, porque uma vez ele apertado ali, ele não permanece pressionado. Então essa chave aqui na verdade não existe, tá? É o sensor, aqui é só para mim poder, pra gente fazer a simulação, porque na verdade vai ter um momento que os dois sensores vão estar fechados, né? Então não tem como aqui eu com apenas uma seta, né, ficar pressionando os dois. Então eu tive essa ideia de colocar essa chave, tá? Ela no circuito mesmo real lá na montagem não existiria. Quem vai fazer o papel é o sensor. Então aí eu vou pegar aqui uma bobina temporizadora que vai marcar o tempo que o motor vai permanecer ligado. Só que aqui na verdade ainda não vai ser mais outra bobina auxiliar. Então, né, quanto mais complexo o sistema, a planta ser automatizada, mais necessário, vamos dizer assim, bobinas auxiliares. Então é o seguinte, aí eu vou pegar aqui agora um contator normalmente fechado, que vai ser controlado pelo temporizador de K2. Uma vez que terminou a contagem, essa chave abre, desligando o motor. Então agora de fato eu vou colocar aqui a bobina, né, que vai representar, que vai ativar o motor. Então vamos chamar de M. Vamos aqui configurar aqui, vou colocar 3 segundos, certo? Então vamos lá, ó. Então uma vez, né, que o tanque está enchendo, chegou a água atingiu o sensor superior, certo? Aí aqui essa chave vai fechar e o motor vai funcionar durante 6 segundos. Passou 6 segundos, essa chave aqui abre, né, tem que colocar aqui K2, claro. E aí o motor para de funcionar e a válvula B vai ser acionada para a água esvaziar. Mas, né, vamos aqui então simular. Então uma vez apertado B1, tá lá, tá enchendo, né? Beleza. Aí, ou seja, na hora que eu apertar o LH aqui, repetindo, essa chave não existe, tá? Porque não tem como eu ficar segurando aqui o sensor superior e inferior. Nós vamos ver na frente. Então, né, atingiu o nível superior.
Então, ó, contou 3 segundos, né? No caso seria 3 minutos no enunciado. E o motor desliga. Uma vez desligado, certo? A válvula A teria que ser ligada e aqui o sensor seria desarmado, né? E está esvaziando, ou seja, a água não está mais, né, tocando no sensor superior. Beleza, vamos em frente. Tá, aí até aqui então encheu, atingiu o máximo, ligou o motor está funcionando, certo? Aí o motor, uma vez desligado, a válvula B vai ser acionada para que, né, para que a água escoe. Beleza, então aí eu vou pegar mais o sensor. Nesse caso vai ser o nosso sensor inferior. Vou olhar aqui, LL. Low level, tá? Em inglês, por isso que ele botou aí. Beleza. E aí, né, como eu disse, para a gente só simular aqui, vou colocar uma chave aqui com o mesmo nome, né? O próprio programa reconhece. Se eu fechar aqui é como se o sensor estivesse sendo ligado, né? Beleza. Aí, pessoal, vou colocar aqui uma chave normalmente aberta, controlada por temporizador. Então, mais uma vez, né? Aos poucos a gente vai entendendo aí toda a minha construção. Então, vou chamar, como é uma bobina auxiliar, essa seria a bobina auxiliar 3. Seria, né, o relacionado à bobina auxiliar 3, que ainda vai vir ali na frente. Então, beleza. E aqui, finalmente, o solenoide B, né, que vai ser acionado, ele abre a válvula e a água escorre. Beleza. Aqui, ó, para o B funcionar aqui, eu vou ter que continuar o circuito aqui. Então, vou montar aqui primeiro, depois eu explico. Então, aqui ó, a chave normalmente aberta, aqui também é normalmente aberta, chave não, né, contator auxiliar, aqui também contator auxiliar, controlado por temporizador. Vou pegar a chave normalmente fechada aqui, e aí aqui é a nossa bobina K3 temporizada, que também é uma bobina auxiliar, né, não está representando os únicos elementos que a gente tem aí, são duas válvulas e o motor, né? O resto aí, o resto das bobinas são todas bobinas auxiliares. Então, você poderia pensar, por que você vai, que eu vou colocar essas duas aqui sincronizadas, ó, aqui pessoal, aqui é temporizada, né? Um K3. E K2 e K3 vai estar sincronizadas. Você fala, por que você não usa só um temporizador? É porque vai chegar uma hora que durante o processo, o K2 aqui vai ser desacionado. Beleza? Quando a água começar a escoar, né? Porque aqui eu vou abrir, nós vamos ver na simulação. E aí, se eu chamo aqui também de K2, ó, você usa a mesma bobina para fazer os dois processos, aqui, esse K2, o K3 aqui, se fosse K2, ele ia desacionar. Então, né, é lógico que né, foi tudo pensado antes. Então, aqui, ó, chamei de M. Então, essa chave aqui vai ser controlada pelo funcionamento de M. M fechado, aqui fecha. Então, aqui, pessoal, é o K1. Porque na hora que o processo reiniciar, o K3 aqui tem que ser desligado, tá? Todas as bobinas têm que ser desligadas na hora que o processo reiniciar. Então, na hora que o K1, né, é acionado ali, aqui abre e desliga o K3. A gente vai ver. Então, aqui é K3. Que seria como se fosse o nosso selo, né? Essa chave aqui é o nosso selo. Uma vez que K3 acionar, aqui fecha, porque M nem sempre vai estar ligado. Então, beleza. Aqui praticamente, pessoal, termina o ciclo, né? A automatização. O que vai vir para frente aí é a questão vai ser o circuito para reiniciar o processo
E ele também diz que uma vez apertado o botão de desliga, ele só pode, o processo tem que terminar, né, de esvaziar, e aí que ele para. Então não seria tão simples simplesmente aqui, ó, botar uma botoeira aqui normalmente fechada e apertou, para tudo, né? Não é tão simples assim. Então aqui basicamente nosso processo está completo. Vamos simular aqui então, ó. Então apertou B1. Está enchendo, né? Ó, o solenoide já está aberto, significa que está enchendo. E aí eu já vou apertar aqui, pessoal, porque está enchendo, então o sensor inferior está acionado. Então, por isso que eu falei com vocês, eu botei essa chave aqui, não tem como eu ficar segurando para, né, executar as outras operações. Então está enchendo, já ativou o sensor inferior, está enchendo. Quando atingiu o sensor superior, né, o solenoide aqui fecha, para de funcionar e o motor é acionado durante 3 minutos, né, no caso que eu botei 3 segundos. Passou os 3 segundos, né, o motor é desligado e o B é acionado. Então vamos lá, ó, encheu nível máximo, então olha lá, acionou o motor durante 3 segundos. Funcionou durante 3 segundos. Olha lá, o B, aí ativa o B, o motor já desligou e está ativado o B. Então é como se estivesse esvaziando. Então é lógico que isso tudo é instantâneo, né, pessoal? Então começou a esvaziar, então o sensor superior é desativado. E aí, uma vez o sensor inferior desativado, né, a bomba B aqui tem que fechar. Então vamos apertar aqui. Beleza, ó. Então terminou o processo, ou seja, ligou, encheu, misturou, esvaziou. Então essa é a primeira parte, né, do processo. Agora vem a parte de reiniciar. Então, né, essa parte que eu gastei mais tempo. Então vamos lá. Então o que eu fiz? Primeiro eu coloquei, eu tive que fazer um circuito de tal maneira que a última bobina aqui que eu vou colocar aqui só vai ser acionada quando terminar o processo. Então eu fiz uma combinação aqui do seguinte, ó, aqui é K3, eu vou pegar uma chave aqui normalmente fechada. K8. K8 vai estar relacionado com... O K3 é relacionado aqui, né? Ó, com esse temporizador. Tá? E o K8 aqui está relacionado com a bobina que... Não, se eu quiser parar o processo. Vai ser lá no final, aqui, ó, no último circuito. Então eu fiz uma combinação e eu precisei de várias bobinas auxiliares. Então, ou seja, né, quanto mais simples sua lógica, né, menos vai ser o custo da instalação. Você vai precisar de menos elementos. No caso aqui, né, eu não consegui pensar de outra forma. Então, a ideia do seguinte desse circuito aqui, ó, é que, né, repetindo aqui, até vou colocar aqui de uma vez, pessoal, para não ter que ficar indo lá toda hora. Então aqui é K3, K4, K5, e K6. Vou pegar uma chave aqui normalmente fechada. E aqui eu vou colocar a bobina A, ou seja, em cada, né, passo do processo, um dos três, né, elementos está ligado, seja a bobina A, a bobina B ou o motor. Então, ou seja, só o final do processo que vai reiniciar. Tentei fazer só com A e M ou A ou B, mas não funcionou não. Você tem que restringir, né? Você não pode fazer acionar essa última bobina aqui que eu vou chamar de K7, ó. É justamente essa bobina aqui, ó, esse contator que vai ser responsável por reiniciar o sistema. Então daqui para cá, ó, esses 4, né, circuitos aqui representam o circuito de reiniciação. Então vou pegar aqui as bobinas. Então são só bobinas auxiliares, né?
Gastei um tempinho, tá, pessoal, para fazer esse circuito aqui de reinício. Foi simples assim não. Só que eu pensei assim, né? Sempre, durante o processo eu tenho que fazer com que a última bobina aqui, ó, só seja acionada, K7, só seja acionada ao final do processo. Então, se eu deixo de colocar aqui uma dessas chaves aqui, ó, né, que, ou seja, se estiver ligado, o A aqui vai estar aberto, se o M estiver ligado, que vai estar aberto, se o B estiver ligado, que vai estar aberto. E aqui eu botei esse K3 para garantir que quando ligar o circuito, isso aqui já não seja ativado, ou seja, isso aqui só vai começar a ser ativado, as bobinas aqui, a partir do momento que K3 for ligado. Mas aí já vai estar uma dessas outras chaves aqui vai estar aberta, então não tem problema. Então vamos lá, ó. Então, né, a princípio eu tinha feito até o processo, né, a sequência do processo. Agora aí eu montei esse circuito aqui para fazer o quê? Para o processo poder reiniciar. Então vamos lá. Então, uma vez iniciado, está enchendo, certo? Aí está enchendo, então o sensor inferior foi ativado, encheu até o valor máximo, né, aqui ativado. Então vocês podem ver até que K4 e K5 estão acionados, mas K7 não está. Então o processo não se reinicia. Então essa é a ideia ali, sempre vai ter que estar aberto ali. Então aí, né, girou o motor 3 segundos, começou a esvaziar. Então, né, o sensor, primeiro aqui, né, o sensor superior foi desativado, né, isso é tudo instantâneo, pessoal. Por isso que quando eu falei que eu botei essas chaves aqui, né, repetindo, poder simular. Quem vai fazer isso são os sensores, o sensor vai estar ativado lá o tempo todo. Então esvaziou, aqui desativa, ó. Então, ó, vocês podem ver, ó, que o K1 foi acionado durante o intervalo e voltou a funcionar, ó. O solenoide A está funcionando, certo? É a mesma história. Começou a encher, ativou o sensor inferior, chegou no valor máximo, ativou o superior, o motor foi ligado, uma vez funcionando 3 segundos, ele para e né, a válvula inferior abre para esvaziar. E aí, uma vez esvaziando, o sensor superior é desativado, esvaziou tudo, o sensor inferior é também desativado. E aí o processo volta, né, ao início. Beleza. Então tá aí, né, a centrífuga automatizada. Aí vem a questão do botão de desliga. Ele diz que, né, uma vez apertado o botão de desliga, o processo só para quando estiver vazio. Ou seja, só ao final do ciclo. Você não pode parar no meio do caminho. Então B0. Pegar uma bobina. Essa bobina, então, é justamente aqui o K8, ó. Se eu apertar o botão de desliga, o K8 vai ser acionado e né, no final do processo aqui vai estar aberto, e aí K1 não é acionado, aqui não fecha e, né, o solenoide A não abre para encher de novo, ou seja, o processo é interrompido. Então aqui é K8. Aqui eu coloquei um circuito de selo, né? Porque se eu apertar o B0, se não tiver o circuito de selo, o K8 ali não permanece ligado. É como se fosse uma memória, né? Você está fazendo com que a bobina K8 seja uma memória. Para ele lembrar que, né, você apertou o B0. E aí uma normalmente fechada aqui, pessoal. Porque se você apertar lá para iniciar o processo de novo, o K8 aqui tem que ser desacionado. Então vou botar aqui K1, ó. Do mesmo jeito aqui, ó. Uma vez iniciado, eu tenho que desativar o K3. Se ele ficar acionado aí, né, ele tem que reiniciar para ele poder fazer a contagem novamente. Então tá aí, ó, o circuito completo como exigido lá nas instruções. Então vamos simular. Então apertou A, certo? Ó. Então eu vou apertar aqui o B0, a gente já fez a simulação completa. Tá lá, ó, né? Então o K8 acionou e aqui abriu, ó. Então, a gente vai repetir o processo, claro, está enchendo, né? Como se estivesse enchendo. Então a gente vai ver que no final do processo ele não reinicia. Então está enchendo, então ativou o sensor inferior, né? Ativou o superior, fecha o solenoide A, o motor é ligado durante 3 segundos.
ele para e, né, e o solenoide B é acionado para esvaziar o tanque. Tá? Aí está esvaziando, então, né, primeiro o sensor superior é desativado. E uma vez que esvazia completamente, né, a princípio o sistema ia se reiniciar. Só que como eu apertei o B0, vocês vão ver que ele não vai reiniciar. Ó. Tá vendo? Ó? Porque aqui está aberto. E aí acontece que uma vez que eu apertei o B0, né, no final das contas aqui ficou acionado e aqui também. Se a gente quiser reiniciar o processo, não tem problema. Elas vão ser desativadas, justamente aqui, ó, por causa do K1 aqui e o K1 aqui. Né, que ele vai ser acionado, ele vai abrir. Ó. Então vamos fazer aqui. Ó. Então ativou o B. Olha lá, o processo reinicia normalmente, né, as bobinas aqui são desacionadas. Aí, né, está enchendo. Ativou o sensor inferior, encheu completamente, ativou o sensor superior, ligou o motor durante 3 segundos. Né, parou, aciona o B, está esvaziando. Aí, primeiramente, está dizendo o sensor superior é desativado, que deixa de ter contato com a água, e o sensor inferior. Né, e o processo reiniciando. Então é isso, pessoal. Tá? Fica aí, né, mais um sistema automatizado. Aí o seguinte, né, quando eu apertei o botão de desligar aqui, ficou K3 e K8 acionados. Qual poderia ser a ideia? Eu pego aqui, ó. Não está no enunciado, tá? Mas aí o seu projetista, cabe a você, né, decidir isso. Então aí você põe, na verdade seria um disjuntor, né? Que seria mais um sistema de proteção. Então D1, né? Então vamos simular aqui mais uma vez. Tem que fechar, né? Senão o circuito não funciona. Então tá aí, energizou, ligou, acionou o A. Começou a encher, ativou o sensor inferior, encheu completamente, ativou o sensor superior, fecha o solenoide A e começa, né, o motor a girar. Girou 3 segundos, ele deixa de funcionar e a bobina B abre para esvaziar o tanque. E aí, né, consequentemente, o sensor superior deixa de ter contato com a água. E aí eu vou apertar o B0 aqui, ó, para a gente testar lá, ó. Então, né, aqui está esvaziando, eu apertei para desligar durante o esvaziamento. No início lá, acho que eu tinha apertado, estava enchendo. Então não importa, né, qual o instante do processo que está. Então esvaziou, né, olha lá, o K3 e o K8 continuam ligados. Então, né, caso você vá desligar a planta mesmo, você vem aqui no disjuntor, desligou o disjuntor, acabou, né, ó. Tranquilo. Aí se você religar de novo, está tudo desligado para o processo começar novamente. Então, pessoal, fica aí mais esse sistema automatizado. Vocês podem ver que, apesar de ser um sistema simples, né, numa planta industrial mesmo, numa fábrica, numa produção, são inúmeros elementos. Então, só para vocês, né, para a gente ter aqui ideia de como é que não é simples, certo? A questão de automatizar algum processo. Até mesmo aqui, né, na parte de reiniciar, olha para você ver o tanto de bobina que eu tive que usar, contatores, certo? A questão também de você apertar o botão de desliga, né, e ele esperar o processo terminar para poder ser desligado, certo? Então essas coisas têm que ser todas pensadas. Uma boa noite e até o próximo vídeo.